Olá, hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a importância da comunicação assertiva. Porque comunicar, todos nós nos comunicamos, mas nem sempre a gente tem clareza o quanto a nossa forma de comunicar pode estar criando mais confusão, mais dificuldade do que contribuindo de uma forma realmente eficaz. Você já imaginou o quanto um líder precisa desenvolver a habilidade de se comunicar de forma assertiva? Quando ele não consegue se comunicar bem, o que acontece? Acontece falta de engajamento na equipe, baixa produtividade. Muitas vezes, quando os funcionários não entendem as instruções que são dadas, pode ser que aconteça um baita de um prejuízo na empresa. E essa é minha área. Eu sou a Luísa Lopes, eu estou nessa área comportamental há quase 30 anos e uma das ferramentas que eu trabalho muito é a PNL, a Programação Neurolinguística. Através do Indesp, nós já formamos mais de 200 turmas de PNL. E a Programação Neurolinguística é uma ferramenta extremamente eficaz que nos ajuda a criar ambientes saudáveis, a nos equipar com recursos para que a comunicação flua com mais facilidade. Quando a gente não sabe se expressar de uma forma congruente, ou seja, passar aquilo que nós queremos de uma forma clara, de uma forma em que o outro possa nos entender, nós podemos criar um grande prejuízo dentro da empresa e no meio que nós estamos. Por quê? Porque a comunicação ela impacta o outro. Ela pode deixar o outro lá embaixo ou lá em cima. Quantas vezes nós estamos machucando o colaborador no momento que a gente acha que está dando apenas um feedback, mas se eu não aprendi a forma certa de dar um feedback, eu posso estar deixando esse colaborador extremamente irritado e isso vai fazer com que ele não seja produtivo, sem falar do quanto isso pode estar criando ruídos na comunicação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente vai conversar com uma outra pessoa, é necessário ver qual é o melhor momento, né? Se durante o tempo que eu vou falar com ela, se ela está disponível para me ouvir, é importante que a gente tenha essa acuidade de percepção. Ter clareza, o que eu quero com essa comunicação. E perceber, calibrar o não verbal do outro para que eu possa ter uma noção se eu estou conseguindo aquilo que eu quero ou não. E aí eu vou utilizar a flexibilidade, eu vou mudar o rumo da prosa para que eu chegue naquele objetivo. Eu que trabalho em empresas há muitos anos, com treinamentos, às vezes eu chego numa empresa e ouço esse comentário de um colaborador, às vezes até de um estagiário, uma pessoa que está ali há pouco tempo. E a pessoa fala, eu não importo o que chama a minha atenção, mas tem que ser desse jeito, dessa forma. E quando eu falo de jeito e forma, eu estou falando da comunicação não verbal. Muitas vezes nós temos clareza qual é o conteúdo que nós queremos passar, mas o nosso estado emocional, o tom de voz que nós colocamos, a forma que nós estamos nos comunicando através dos microsinais da nossa postura faz com que o outro se distancie às vezes da gente. Faz com que ele saia irritado no momento que eu gostaria que ele estivesse motivado. Então, prestar atenção. Esse é o melhor momento para eu falar com essa pessoa? Qual o tom de voz que eu devo falar? Se eu vou com muita agressividade, direto ao ponto, eu posso estar causando um grande mal-estar nessa pessoa, porque ela está ali na vida dela, ela tem as questões dela. Uma coisa que a gente aprende na PNL é que as pessoas são mais importantes do que o assunto. E quando eu me conecto com as pessoas,
quando eu valorizo as pessoas, quando eu crio essa conexão antes de trazer o assunto, eu posso estar fazendo com que a comunicação flua com mais assertividade. Como é a sua forma de comunicar? A comunicação assertiva, a gente entende que tem vários aspectos que nós podemos considerar. O estar presente com o outro, o criar uma conexão mesmo, de saber, peraí, como é que essa pessoa está nesse momento, o acompanhar antes de conduzir. Nos vários testes que eu faço com os líderes, é muito comum, às vezes, a pessoa ir muito direto à meta e desconsiderar a pessoa, deixar a relação de lado. Uma vez eu estava num treinamento, ministrando um treinamento para líderes, e eu dei esse exemplo. Eu chamei um dos líderes lá na frente, e eram mais de 30 líderes, e eu chamei um e falei, eu sou a sua melhor funcionária. Qual é seu nome? Qual é meu nome? E ele falou, é Rose. Rose, quem é Rose? Eu falei, Rose é uma funcionária que tem quase 20 anos de casa, e ela é uma pessoa extremamente comprometida, que tem maturidade, dá muito lucro para a empresa, ela nunca faltou, não é uma pessoa de estar assim enrolando no trabalho, ela é realmente excelente. Falei que, ok, eu sou a Rose e você é meu chefe. E eu chego para você nesse momento e falo, tá tudo bem eu faltar amanhã de manhã e hoje eu ficar até mais tarde, porque eu vou levar a minha mãe ao médico. Ele falou, tá ótimo, tá tudo bem. Falei, como tá ótimo? É minha mãe. Ou seja, naquele momento ele nem falou, ô Rose, aconteceu alguma coisa com a sua mãe? É algo que eu possa ajudar? Você está preocupada com ela? Zero de conexão comigo. E às vezes a pessoa ainda fala, quando eu dou esse exemplo, a pessoa fala, mas tudo bem, mas hoje será que você vai conseguir fazer as tarefas para faltar amanhã? Entende? Que muitas vezes nós temos uma forma de criar uma dificuldade na relação, de bloquear o fluxo do relacionamento. O mínimo que a Rose vai pensar é, poxa vida, 20 anos, nunca pedi nada. E ele nem pergunta pela minha mãe. Sabia que isso pode acontecer? Então, ter esse cuidado. Hoje a gente fala muito de segurança psicológica. Nesse momento em que eu dou um pouquinho de espaço para minha funcionária, ela pode trazer algo que está ali no coração dela. Ela pode falar, não, mamãe está com um diagnóstico de câncer, eu estou muito preocupada com ela. Por que não acolher essa pessoa que já está na empresa há tanto tempo, que é uma excelente colaboradora? Né? Então, na comunicação é preciso ter várias coisas presentes. Não é só, vou lá, falei e pronto. Como é que está essa pessoa? Como é que ela está emocionalmente? E tem várias ferramentas da programação neurolinguística que nos ajudam. Primeiro, perceba a pessoa, calibre o não verbal dela, perceba como é que ela está respirando, perceba o comportamento dela e experimente falar aquilo que você está vendo. Na PNL nós chamamos isso de IAQ, informação de alta qualidade. Quando você usa IAQ, você não julga, você não critica. Você poderia falar, Rose, eu tenho percebido que você hoje não está na hora do cafezinho com as pessoas lá na Copa. Rose, hoje você chegou e eu não vi o seu sorriso. Rose, você chegou e eu não ouvi o seu bom dia e vi que você está sentada aí, tá tudo bem? Então eu descrevo aquilo que eu estou vendo, que está acima do iceberg, o comportamento do outro, aquilo que eu vejo, e pergunto aquilo que eu não estou vendo, que está abaixo do iceberg. Está tudo bem? E é incrível como naquele momento aquela pessoa vai se sentindo muito bem acolhida no ambiente de trabalho. E às vezes são coisas muito simples.
Na nossa comunicação, o que falamos, como falamos, o momento que falamos, inclusive o local que falamos, vai fazer toda a diferença. Se você tem que chamar a atenção do seu colaborador e faz isso na mesa onde ele tem que render, onde ele tem que trabalhar, ele vai ancorar aquele ambiente, ele vai ficar inseguro de continuar fazendo isso. Então, o ideal é você ter um lugar apropriado para conversar. E quando você for dar um feedback, feedback é importante, né? Aprenda a separar a pessoa do comportamento dela. Critique o comportamento, mas preserve a pessoa. Uma coisa é, ficou uma porcaria esse relatório que você fez, você está muito desatento. Olha. E outra coisa é, eu estava olhando o relatório que você fez e eu percebi que está faltando completar alguns itens. Tá tudo bem você fazer isso para mim? Eu sei que você já fez isso antes. Eu acredito em você, eu confio em você. Você consegue me entregar isso antes do almoço? Então eu vou ali e falo. E eu posso também falar, tá tudo bem com você? Eu percebi que ficaram incompletas as informações. Você tá bem? Olha que legal. E a pessoa fala, eu sou importante, eu sou vista, eu sou considerada nessa empresa. E outra coisa muito importante, às vezes a gente como gestor, como líder, a gente acha que sabe o que é bom para a equipe e não escuta a equipe. Então mesmo que você tenha uma ideia muito boa, o ideal é você chegar e falar, olha, vem cá gente, eu estou com essa ideia aqui, né? Isso me veio assim muito fortemente. Eu penso que essa ideia pode ser boa por isso, por isso, por isso. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Vocês têm uma ideia melhor do que essa? Quem sabe a gente junta essas ideias, né? E cria um plano mais assertivo ainda. Quantas vezes nós estamos machucando as pessoas, desencorajando as pessoas e não sabemos? Quantas vezes a gente ouve o gestor falar, esse aí, ó, já não rende mais para a empresa. E às vezes a única coisa que aquela pessoa precisa é se sentir engajada, sentir que pertence, sentir que ela também tem voz. E nós, gestores, líderes, nós somos uma mensagem ambulante. Nos preparar emocionalmente para dar um recado é fundamental. Às vezes você acabou de ter uma fechada no trânsito, chegou atrasado, o menino deu birra para ir para a escola, a esposa reclamou, qualquer coisa. Aí você chega direto, já vai direto para aquela reunião, que é uma reunião importante, mas você não se preparou emocionalmente. Aí toda aquela carga emocional, você começa a projetar na equipe. Porque somos seres emocionais. Daí a importância da gente parar, respirar, observar, peraí, como é que eu estou emocionalmente? Sentir o nosso estado. E às vezes, acolher a gente mesmo naquele momento. E às vezes você pode chegar na reunião e falar, gente, me dá um minutinho, deixa eu tomar uma água. Ou vamos fazer um exercício de respiração aqui comigo para eu ficar mais presente? E com isso você está harmonizando todo mundo, é quase preparando o terreno para poder semear. Isso é fundamental. Na PNL a gente chama isso de quebra de estado. Ou seja, o seu estado emocional, ele está com tanta irritabilidade que não vai ajudar em nada você ir desse jeito para a reunião. Então, use a Rose. Lembrando da Rose que eu dei o exemplo, mas respirar, observar, sentir e escutar. Eu crio muitas coisas no curso de PNL. Nessas 200 turmas eu já criei muitos exercícios para ficar fácil de lembrar.
Então, estar presente é só levar a Rose. Respirar, observar, observe você, observe o ambiente, observe as pessoas. Sentir, sinta como você está nesse momento. Se conecte com as pessoas, sinta as pessoas e escute. Você pode, inclusive, começar uma reunião passando um bastão e pedindo a cada um qual foi a melhor coisa que aconteceu nesse final de semana. Ou traga uma notícia boa que aconteceu com você essa semana. E vai, cada um fala. O que você está fazendo? Mudando o clima, preparando o terreno. Fazer perguntas que são direcionadas para a pessoa abrir um arquivo de algo bom. Ajuda a melhorar. E a partir daí, a reunião vai fluir mais facilmente e você ganha um tempo. Enquanto está ouvindo, você está acalmando os seus nervos também. Você já percebeu que quanto mais a gente cresce na empresa, quanto mais você está nessa espiral hierárquica, menos você tem com quem contar. Você vai experimentando uma certa solidão. Michael Hall chama de pipeline da liderança. Quanto mais você cresce, quanto mais você evolui, mais sozinho você está. Quando você chega no refeitório de uma grande empresa, o CEO geralmente está com uma ou duas pessoas, enquanto está todo mundo ali naquela muvuca, conversando e tal. Para a gente crescer, a gente precisa se preparar emocionalmente. Precisamos desenvolver maturidade emocional. Porque aquilo que nós passamos na nossa comunicação é o resultado da forma que a gente relaciona com a gente. Então, olha a importância de você tirar um tempo para se autoconhecer, de curar suas feridas emocionais, de saber fazer perguntas certas, de saber dar feedback, de encontrar dentro de você uma confiança onde você não precisa falar de forma alterada. Porque toda pessoa arrogante está protegendo um menino inseguro, uma criança ferida, e quando você vai ver está lá na infância ainda. E existem muitas ferramentas que podem ajudar você a desenvolver essas habilidades, a se comunicar de forma mais assertiva e a fazer diferença, né? A ser um ser humano que faz a diferença de forma positiva. Sabe quando se pergunta assim, e aí gente, como é que tá? Aí um colega responde, tava, tudo bem, até você chegar. Aqueles que têm mais liberdade falam, que dia que você vai tirar férias, chefe? Dá uma folga pra gente. Então tá aí um pouquinho, né, sobre a importância da gente desenvolver as habilidades socioemocionais, relacionais, a habilidade de comunicar, entender que não existe mal entendido na comunicação, existe mal explicado. Quem entrega a informação é que é responsável. Entender de gente é fundamental. E se você quer aprofundar nisso, vai lá para o Instagram do Indesp, Indespes, ou para o Instagram da luisalopes.pnl. Manda um recadinho para mim. Eu tenho um curso gratuito, um curso rápido gratuito de PNL, para que você possa conhecer pelo menos o básico, para que a sua comunicação flua mais facilmente, independente do ambiente que você estiver. Venha conhecer também a nossa comunidade do Clube Indesp. Toda semana a gente se encontra online ao vivo com algum especialista. Muitas vezes comigo, às vezes com um convidado meu, onde a gente fica ali aprendendo a nos olhar, evoluir como ser humano. Ferramentas inovadoras, práticas, eficazes para você usar no seu dia a dia. Essa semana nós vamos aprender como acessar a nossa sabedoria interna para tomar decisões difíceis.
Semana passada foi como lidar com pessoas difíceis. Talvez você queira estar conosco nessa comunidade, onde além desses encontros você tem uma plataforma riquíssima, com ferramentas da comunicação não violenta, da PNL, do coaching, da psicologia positiva. Muita coisa maravilhosa para você se equipar e tornar essa jornada mais fluida, para que você possa entregar o seu melhor sem tanto desgastes. Deixa saber se fez sentido para você, comenta aí. E se você ainda não assinou meu canal, faça isso. Acesse esse sininho aí, porque todas as vezes que tiver vídeo novo, e toda semana tem, aí você vai ser avisado, você vai ser convidado para estar aqui comigo. E compartilhe esse vídeo se fez sentido para você. Um beijo carinhoso e até a próxima semana com mais conteúdo para você.